Eu não, acho que isso. Bom dia a todos. Agora, dando continuidade, então, a nossa parte, né, remota desse terceiro workshop aqui de matemática aqui do UFJF. Então, agora a gente vai ter, então, uma palestra com o professor Nelson Berrocal Romani, né, sobre operações induzidas em grafos e suas aplicações. O Nelson, ele fez o mestrado lá em Viçosa, né, na UFV, e fez o doutorado em Lima, né, e vem trabalhando com 3 variedades, né, da classificação, usando, né, aplicando grafos a 3 variedades. E, coincidentemente, nós trabalhamos bastante juntos, né, Nelson? Sim. Desde o mestrado, né? Desde o mestrado, que eu tenho um prazer imenso de apresentar, né, porque já é um parceiro aí, já de alguns anos, e eu agradeço muito, Nelson, por você ter aceitado, né, apresentar para a gente o seu trabalho, tá? E eu vou perguntar também se você agora autoriza a gravação dessa, e será, né, colocado no repositório aí para poder as pessoas assistirem, ok? Pode gravar. Okay. Sim, autoriza, estou tranquilo. Okay. Então, muito obrigada. Então, pode iniciar, então, a sua palestra, ok? Você tem em torno de 50 minutos e mais uns 10 minutos depois para perguntas, ok? Ok. Tudo bem. Obrigado pelo convite a Caterina e a toda a organização deste workshop. Antes que nada, faz um tempo já que não tem costume de falar em português, mas vou tentar fazer o esforço, talvez por aí misture as palavras em espanhol, né? Pero bom, vamos, na verdade, toda a palestra, pelo menos, está escrita em espanhol, né, para facilitar algumas notações, talvez. Ok? Então, iniciamos. O título da palestra, como já estão olhando aí, é Operações Induzidas em Grafos e suas aplicações. Na verdade, estas operações induzidas em grafos vêm de um trabalho já que, como a Catarina falou, que temos feito desde o mestrado, né? Eu, pelo menos, não, porque a Catarina já começou a trabalhar faz muito tempo, né? Não lembro não sei quanto tempo, mas já faz muito tempo que ele trabalhou já com grafos e as aplicações estáveis, né? Entre superfícies no início e depois fazer uma definição para 3 variedades e demais. Só que falar de aquelas aplicações e como os grafos têm relação com essas aplicações, não seria uma palestra inteira, talvez ainda mais. Aqui, uma das questões, não, que nós vimos, né, que nas conversas que teve com a Catarina, já quando ela estava aqui por Lima, quando eu defendi o doutorado, sempre a pergunta era, não, por que não estudar os grafos, não, que eram ferramentas em si para estudar as aplicações entre superfícies ou 3 variedades ou entre variedades em geral? Por que não fazer o estudo somente dos grafos, não? Com as operações que nela foram induzidas de fazer operações em aplicações, ¿no? Por exemplo, aqui temos algumas imagens, ¿no? Onde os conjuntos singulares das aplicações têm relação com os grafos, que têm pesos nas vértices e nas arestas, eles fazem certas cirurgias nas aplicações, nas variedades, aquelas induzem operações também nos grafos, né? Então, a pergunta era, não, se nós poderíamos estudar aquelas aplicações, ou aqueles grafos, não, de forma independente, né? Na verdade, eu me aventurei nesse trabalho já faz um pouco tempo, e encontramos alguns resultados interessantes, talvez, não? Já falando somente dos grafos. Então, por exemplo, para iniciar, ¿no? Simplesmente um grafo, na verdade, é um conjunto formado por pontos
en este caso U sub 1, U sub V, ¿no? Que son llamados vértices, y aquellos vértices son unidos por las líneas, ¿no? Aquí los vértices son los puntos aquí. Y las líneas que unen los puntos son las arestas, ¿no? Las aristas en este caso, las arestas, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos grafos distintos, ¿no? Grafos con ciclos y demás, ¿no? Algunos grafos especiales. O trabalho, vamos a ver, en este caso, son los grafos árboles, ¿no? Aquellos grafos que no tienen ciclos, ¿no? Por ejemplo, este grafo tiene ciclo, un ciclo, aquí tengo un grafo con 2 ciclos, fueron un ciclo aquí, y los grafos árboles serían de este tipo, ¿no? Que no tienen ciclos. Ok? Agora, um dos conjuntos muito interessantes que na verdade, vamos a estudar aqui e classificar, né, são os grafos oruga, os árvores oruga, ou os oruganos. Grafo oruga, caterpillar tree, né, seria, não? É grafo árbol, onde não, tem uma linha principal, não? Que seria vemos aqui o desenho aqui, de verde, que seria a linha principal, e da linha principal só deve ter os demais vértices devem ter a uma distância 1, né? Em este caso aqui. Entonces, siempre tem uma linha principal, e da linha principal os outros vértices deben estar a una distancia 1. Esa definición de un grafo oruga. ¿No? Entonces, estos grafos ya fueron estudiados, ¿no? Por Harari y demás, faz muito tempo. Então, quando eu comecei, pelo menos, a definir as operações em grafos, já independente das aplicações, né? Então, por exemplo, uma das operações que se definem nos grafos é deste jeito, não? Que vem das aplicações ou das cirurgias de aplicações entre 3 variedades, digamos, não? Ou variedades, simplesmente. Então, temos um grafo aqui Y, e aqui temos outro grafo H. Então, nós vamos fazer uma especie de una operación, ¿no? Identificamos una arista aquí en un grafo Y, aquí en un grafo H, y vamos na verdade, colar, ¿no? O pegar, como se dice. Entonces, obtenemos un nuevo grafo, ¿no? En este caso, los grafos siempre van a ser definidos por un número de vértices y un número de aristas, ¿no? Que representan el grafo en general. Entonces, cuando nos hacemos a operación, entonces, o número de vértices do grafo Y e do grafo H se suman, ¿no? Se suman. Y aquí se desaparece unos vértices, por lo menos, los vértices disminuyen en 2. Y las aristas, como ustedes suelen, cuando se juntan 2 aristas, entonces las aristas también disminuyen 1, ¿no? La suma total. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es una operación inducida en grafos. Una operación simple, ¿no? Okay. Entonces, ahora, uno de los objetivos en esta presentación es contando árboles oruga, ¿no? Haciendo a contagem daqueles grafos o árboles oruga. Entonces, uno de los resultados que, na verdade, consegui probar es este de aquí, ¿no? Todos os árboles oruga, ¿no? No isomorfos, no tienen que ser isomorfos, o total, ¿no? Es igual a 2 a la n-3 más 2 a la, aquí al n-3 sobre 2, aquí la función base, ¿no? En este caso sería o contrario do máximo entero. Entonces, contamos todos os grafos oruga, que tienen con aristas n superiores a 3, ¿no?
Então, salvo, obviamente, isomorfismo. Entonces, usando esta operação que definimos aqui. Agora, na verdade, quando eu obtive este resultado, eu achava que eu tinha provado pela primeira vez, né? Mas, bom, aí vamos a fazer depois eu vou falar disso. Então, como fiz a contagem, né? Então, temos este grafo de aqui, J, que eu identifico com 3 e 2, é o único grafo, por isso que tem 3 vértices e 2 aristas, não? 2 arestas. 3 vértices e 2 arestas. E o único grafo com aquelas características são estes deste tipo. 3 vértices e 2 aristas, não? Que sejam árvores. Não tem jeito, não? Que sempre tem que ser desta forma. Agora, como este grafo aqui é único, então vou a dividir ainda em 2 tipos este grafo, não? Que se vai chamar J mais e J menos. E que vai ser uma etiqueta nos vértices, né? Que seria positivo aqui nos vértices que estão nos extremos, e aqui um negativo. Esse vai ser o J mais. E este vai ser o J menos, que vai ser positivo aqui no meio e nos extremos negativo. São 2 tipos de grafos, não? Que tem 3 vértices e 2 arestas. Agora, depois de definir este aqui, vamos a definir uma suma, ¿no? Uma operação do jeito que defini anteriormente. Mas a suma, en este caso, por ejemplo, ¿no? J más, un J más con un J más va a sumar somente aqueles, van a ser identificados aqueles que têm o signo igual, ¿no? Aqui nos vértices, ¿no? Positivo, positivo e negativo, negativo. Sempre daquele jeito vai ser fazer a suma. Então, por exemplo, ¿no? Esse daqui, fazendo a operação, resultaria este aqui. Então, a arista que nós criamos deste inicial, digamos, ¿no? Deste aqui, foi este de aqui. Então, este de aqui, fazemos uma arista criada, ¿no? Com um color aí azul. Então, pero este de aqui também é possível obter com J menos e J menos, não? Aqui também. Identificar sempre, ou fazer esta operação com os signos aqui. Negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, isso é igual. Então, aqui temos que J mais, suma com J mais é igual, ou isomorfo, não? A J menos com J menos. Ok? Agora, quando fazemos a suma ou a operação entre J mais e J menos, novamente, não? Sempre temos que fazer com os signos aí correspondentes. Positivo, positivo e negativo, negativo, né? Então, este aqui já vai ter outro jeito de fazer a operação. Então, aqui vamos obter este novo grafo. E aqui, o grafo que, a arista que acrescentou deste daqui é este daqui, depois de fazer a operação, que é igual a fazer a operação com J menos e J mais, não? Simples. Então, são isomorfos. Ok? Então, obtendo essas propriedades, nós podemos fazer as operações ainda mais, não? Com já três grafos deste tipo, né? De J mais ou J menos, no conjunto de J mais e J menos, por exemplo, aqui. Então, fazemos esta operação e aí, também aqui, juntamos já com 4. Aqui de 3 e aqui também do 4, não? Então, se nós observamos estes de aqui, os grafos são isomorfos, não? Se vemos, só olhamos como grafos, não? Sem ter em conta os signos aqui nos vértices. Então, temos este daqui, deve ser igual a este aqui, não? Então, é bom perceber que aqui tem uma relação, né? Entre esse daqui, não? Que seria o contrário do signo, só que está mudando o signo, não? Os outro jeito de fazer a suma, digamos, ou a operação. Ok?
Então, desta forma, definimos esta operação, não? De somar ou fazer operações cabeças, não? O JI, onde o JI está ou é J mais ou J menos. Então, aí está a operação. Então, aqui, esta operação é chamado, o conjunto A vai ser o conjunto das, o conjunto A, este A, que seria o conjunto A, ¿no? Que seria todos, junto com a operação suma, é chamado espaço de árvores, né? Que seria, aqui está ele, bueno. Este A representa o conjunto de todos los grafos obtenidos con esta operación. ¿Ok? Utilizando J más o J menos. Entonces, se crea un espacio, ¿no? de todos aquellos, ¿no? Aquellos grafos obtenidos con esta suma, con esta operación. Então, aqui temos algumas propriedades daquela operação. Somente aqui lembrar que estamos fazendo a operação somente com J mais ou J menos, não? Aqui o JI, somente está mudando aqui. Então, aqui no primeiro caso, não? Esta proposição nos diz que básicamente, sumar aquí los jotas es igual, o desde I hasta acá, es igual a sumar a sus inversos, por así decirlo. Sería como una simetría, una tipo de simetría, ¿no? No caso sería sumar J más con J menos, es su mismo sumar J menos con J más, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Es simétrico, ¿no? Básicamente, la suma es simétrica. En este caso, ya también nos dice que si nos definimos una especie de complemento, digamos, de JI, va a ser, un complemento serían aquí J más, su complemento va a ser J menos, ¿no? Y el complemento de J menos va a ser J más, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Sumar los K veces JI es igual, es isomorfo a un grafo obtenido por sumar a sus complementos, que sería este caso, ¿no? Por ejemplo. Y J más, J menos, J más, J menos. Entonces, sacamos complemento aquí y va a ser igual a isomorfo a ese aquí. Complemento de J más es J menos, de J menos es J más, quito J más, J menos, y ahí. JJ. Entonces, verifica también aquella propiedad, ¿no? Entonces, simetría y los complementos también son isomorfos. Ok, entonces, ese teorema, como estaba hablando, conseguimos probar que básicamente todos los grafos que se obtienen, salvo isomorfismo, sumando todos los grafos J más y J menos, ¿no? Todos os grafos que você quiser, é possível fazer a contagem, né? Que seria igual a 2 a la n-3 más 2 a la función base, ¿no? De n-3 sobre 2. Ok, entonces conseguimos probar eso aquí. Que sería, y este de aquí, coincide con un número total de grafos oruga, ¿no? Os Caterpillar Tree, ¿no? Na verdade, coincide. Então, eu achava que... e a demonstração aqui está, ¿no? Basicamente, é uma demonstração que fizemos com uma professora da Universidade Federal do estado do Rio, ¿no? Em Rio, uma professora do Rio, uma professora Santos. E conseguimos provar este de aqui com fazendo uso das operações somente. Então, para fazer isso, nós tivemos que, neste caso, né,
fazer uma espécie de cambio de variável, ¿no? Uma estratégia para provar essa contagem, ¿no? Os JI, los JI van a ser XI y J más va a ser 1 y J menos va a ser 0, ¿no? Entonces, más nada va a ser unas ceros y unos, ¿no? La verdad. Entonces, ahí definimos estas aplicaciones. O PM vai ser o produto dos, na verdade, somente dos, aqui o P vai ser o 0 ou 1, na verdade, o 0 ou 1. Né? Então, o conjunto de todos esses aqui vão ser este aqui. E aqui temos essas operações, não? Que, na verdade, se criam das propriedades das sumas dos J's. Por exemplo, aqui, não? Ele é simplesmente a identidade. Aqui o phi é a simetria, digamos, ¿no? Simetria. Y sí, es somente os complementos, ¿no? Aquí os XI van a ser o 0 o 1, ¿no? Entonces, os complementos van a ser también 0 o 1, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta suma de aquí, que na verdade representa un grafo, ¿no? Un grafo, va a ser representado somente por ceros y unos. 1, 1, 0, 1. Então, agora, a estratégia, pelo menos para provar a contagem, é fazer todas as combinações possíveis, né? De ceros e unos. De ceros e unos. E aqui uma classe de equivalência seria, né? Na verdade, una clase de equivalencia. Esta clase de equivalencia es justamente aquellos que son isomorfos, ¿no? Isomorfos, por ejemplo, los grafos correspondientes a las identidades, o sea, obviamente son isomorfos, ¿no? Los grafos correspondientes a simetrías también son isomorfos, y los grafos correspondientes a los complementos también son isomorfos, ¿no? Entonces, este de aquí es básicamente es hacer las clases de equivalencia, ¿no? Todas las clases de equivalencia van a ser justamente un número total de los grafos, salvo isomorfismo. Entonces, haciendo de aquella forma, ¿no? Entonces vamos a obtener solo dos tipos de unas clases de equivalencia para correspondencias a cada grafo, van a ser solamente de dos tipos, ¿no? O van a tener 2 elementos o van a tener 4 elementos, solamente. Entonces, es posible hacer a contagem, ¿no? Somente básicamente el problema se redució a hacer combinatoria, ¿no? La verdad es hacer una combinatoria. Entonces, un jeito de hacer eso es ahí, ¿no? Bueno, aquí las contas que puse aquí, mas no final es posible probar, la verdad. Es posible probar que todos los grafos que salen de hacer las sumas, ¿no? Que coinciden con este caso, con este número aquí. Y como falaba, ¿no? Na verdade, nós achávamos que tínhamos probado pela primeira vez este resultado, mas chegamos tarde, né? Já em 1973, o Harari e o Schwenk, não sei como se pronuncia aqui, provaram o mesmo resultado, na verdade. Já no 73 ainda, né? Bom, mas o jeito de fazer a prova o que nós fizemos foi um tanto distinta, talvez, né? A prova que aqui o Harari propôs na época, no seu tempo, talvez. Então, mas a técnica foi um pouco distinta de fazer a contagem, né? Na verdade. Então, aí seria um resultado, na verdade, que nada nós publicamos aquele resultado, mas seria como uma nova demonstração, né? De contar os grafos oruga, ¿no? Os grafos oruga. Ok? Agora, bom, seria uma aplicação, né? daquela operação. Agora, vamos passar a outra aplicação, seria os grafos elegantes, não? O Crazyville Graph.
Entonces, aquí los grafos elegantes, también vamos a utilizar aquellas operaciones, ¿no?, que fueron inducidas por operaciones entre variedades o entre variedades, ¿no?, nos grafos, agora para resolver um problema muito trabalhado, né, em teoria de grafos, que seriam os grafos, de construir grafos elegantes. Pero ainda antes de ver isso aí, os grafos elegantes, o que é um grafo, primeiro com peso, não? Antes de definir os elegantes. Um grafo com peso é aqueles grafos que é possível simplesmente asignar um valor, não? Natural, iniciando do zero, nos vértices, e outro valor, o peso, né, nos aristas, não? Que seria, por exemplo, este é um grafo com peso. Ok? Que simplesmente, por enquanto, é asignar somente, ou etiquetar, ou dar asignar um valor natural a cada vértice e a cada arista, não? No início, de forma geral, não? Arbitrária. Ok? Esse seria um grafo com pesos. Agora, outro produto de grafos, né? Na verdade, aqui seria. Então, outra operação, né, entre os grafos é deste tipo, né? Na verdade, temos aqui um grafo aqui G, que tem pesos nos vértices, e aqui temos o grafo H, que tem pesos nos vértices também. Então, uma operação que se chama produto, né? Na verdade, não se pode chamar de outro jeito, mas mais produto, é simplesmente juntar, não? Mira aqui, juntas. E obtens este novo grafo, né? Se é um produto. Aqui o único que seria identificar aqui o CI e o CI, não? Os mesmos pesos nos vértices. Então, daquela forma se faz a operação. Então, esta simples operação, que parece muito simples, nos vai ajudar muito na construção de estes grafos elegantes que ainda não defini, né? Então, um grafo elegante é aquele grafo que é possível asignar, né? Dado um grafo, asignar nos pesos em nos vértices, desde o zero até o número, até a quantidade de vértices que tem, né? Mais um. No menos uno sería un caso. Dado, por ejemplo, ¿no? Aquí los vértices están asignados do azul, ¿no? De 0, 1, 3, 2 hasta o 9. Pero no es no es asignar da forma arbitrária. Aquí temos que fazer aquela asignação, ou aquele etiquetado, ¿no? Que chama, aquela etiqueta, do jeito que o valor absoluto da diferença entre vértice e vértice tem que também obter os números de 1 até o 9, ¿no? O total de vértices, bueno, total de aristas, na verdade. Então, por exemplo, ¿no? Este é um grafo elegante, porque é possível asignar ¿no? Os pesos desde 0 até o 9, de jeito que o valor absoluto, o peso nas aristas é o valor absoluto entre a diferença, ou da diferença dos pesos em os vértices, não? Que correspondentes à arista aqui. Então, aqui também, observem que aqui sai 1, aqui 2, 4, e aparecem todos até o 9, não? Então, este se chama um grafo elegante. Aqui está a definição formal, na verdade. Então, este é para um árvore, né? Então, uma das conjecturas que fizeram nos 70 foi por Ringelkott-Zink, não sei como chama assim, que eles conjecturaram, né, que todo árvore é elegante, não? É possível, qualquer árvore, qualquer grafo árvore, é possível etiquetar, asignar uma etiqueta ou asignar um número inteiro do 0 até o número total de aristas daquele grafo, de forma tal que verifique que sea elegante, ¿no? O sea, que también los pesos nas aristas sean también de forma ordenada, ¿no? Puedes asignar desde 1 hasta un número total de aristas. Ainda não se probou esta conjectura, ainda está em aberto.
Então, provar esta conjetura, né, falaram muitos que era uma enfermidade. Eu acho que eu também já estou com essa doença ainda. Ok, então é muito interessante, né? Na verdade, é um jogo, na verdade, é um jogo, né? De fazer essa asignação. Bom, um dos resultados neste caminho, né? Neste sentido, é que já provaram, por exemplo, né? Todos os grafos oruga são elegantes, né? E é um jeito muito interessante de asignar, né? Neste caso, por exemplo, aqui, este tipo de grafos oruga já são elegantes, ¿no? Ahí está o jeito de asignar os valores ou etiquetar os vértices, ¿no? Uma vez que você etiqueta os vértices, os aristas já automaticamente têm que deben resultar, ¿no? Na verdade, aqui. Mas não é, a etiqueta não é simples, não? Entonces, não é fácil de fazer essa etiqueta. Otro de los resultados fue también en los 66, ¿no? Por Rosa, que también los caminos de longitud N también son elegantes. Los caminos simplemente son estos de aquí, ¿no? Sería como estos de aquí. Que no tienen, que sería un caso particular tal vez de los grafos oruga, ¿no? Que no tienen aquí mais grafos, o sea, todos os grafos aqui, todos os vértices aqui têm grado 2, ¿no? O grado é o número total de aristas que chegam a um vértice, ¿no? 2 ou 1. Então, é um caminho. O jeito de etiquetar é muito fácil, ¿no? Aqui está a forma geral. Simplesmente aqui assigna 0 e empieza a etiquetar aqui. 0, 1, 2, 3 e dá essa volta, né? 9 e logo passa 10 e até 18 no caso. Então, fazendo a etiqueta deste jeito, os pesos nas aristas já automaticamente também resultam, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 18. É muito fácil de fazer a etiqueta, não é? Claro que na época, talvez, descobrir isso não era tão fácil, não? Mas é possível. Okay? Para um número par e para um número impar de aristas, né? Que tem a etiqueta geral. O jeito de fazer, não? Simplesmente fazer essa etiqueta. Ok, então, outros grafos que nesta apresentação vou dar é os grafos aranha. O que é um grafo aranha? Um grafo aranha é aqueles grafos, né? Tem como máximo um ponto de ramificação. É decir, como máximo um vértice, ou seja, deve ter só um vértice que satisfaga que o grado do vértice deve ser maior ou igual a 3. Então, o grado é, como falei, não? O número de aristas que conectam a um vértice. Em este caso, só deve ter um grado que deve ser maior ou igual a 3, ¿no? En estos grafos aranha. Os demás vértices deben tener o grado 1 o grado 2. Entonces, por ejemplo, estos son un tipo de grafo araña que tiene L, va a representar un número de patas, que serían esas patas aquí. 4 patas sería este aquí, ¿no? Este tiene 5 patas, o araña, ¿no? Y las longitudes de cada pata, en este caso, ¿no? Es 1, o es 2, o es 3, ¿no? Que a longitud simplesmente é o número de aristas do ponto de ramificação até o final da pata, ¿no? O tamanho da pata, na verdade, ¿no? Por exemplo, este tem 2, este tem 1, este tem 2, este tem 3. Esta pata tem, por exemplo, longitude, simplesmente fazer conta, 1, 2, 3, 4, tem longitude 4. Então, outra das conjecturas aqui que ainda não se provou, né, é que uma aranha com L patas, né, com qualquer número de patas, onde as patas têm longitude N, onde N seria um número natural, pode ser 1, 2 ou 3, não? Então, aquele aranha é elegante, não? Por exemplo,
Seria um caso particular, digamos, da conjectura geral, não? Porque, na verdade, as aranhas também são grafos árvore. Então, ainda não se provou isso aqui, mas já se fizeram alguns resultados, não? Particulares. Então, agora, nós propusimos, não? Uma forma de construir os grafos aranha iniciando dos grafos caminos, ¿no? Que ya es conocido, ¿no? A etiqueta, que es muy fácil, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un camino de longitud de 20. A etiquetas hacemos este jeito até 20. Entonces, una forma de hacer a construcción o hacer un grafo araña es de que, así. Va a ser algo más práctico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a crear un grafo araña de longitud 5, todas las patas, las pachinas, ¿no? Como es 20, entonces divido entre 5, ¿no? Entonces borro todas las aristas que tienen 5. Y sería 5, los múltiplos de 5, ¿no? 10, borro 10, y también borro 15. Entonces, como borré o 10 y o 15 y o 5, entonces tengo que criar nuevamente aquellas aristas que apagué, ¿no? Que sería o 5. Entonces, solamente juntar o 0 con o 5 aquí. Entonces, aquí obtendría o 5, ¿no? Aquí arista tendría peso 5. Então, também faço o mesmo caso para, como eu tirei o 15, então também tenho que juntar com o vértice 15. Então, aqui também eu obtenho uma arista com vértice com peso 15. E falta o 10, né? Seria. Então, aqui conecto também, crio uma arista entre o 10 e o 0 e o 10, né? Aqui seria, esta arista teria peso 10. Los que apagué o crié de nuevo, ¿no? Entonces este de aquí ya es un grafo araña con 1, 2, 3, 4 patinas, ¿no? 4 patas. 4 patas de longitud 5. Y es posible identificar de este jeito, ¿no? Aquí, por ejemplo. Este va a ser 4 patas, ¿no? 4 patas, cada uno de longitud de 5, ¿no? Entonces, pues, es posible etiquetar también de nuevo los grafos criados de este jeito. Todos son arañas, ¿no? Todos son arañas. De este jeito, con un vector, digamos, ¿no? Un vector, o con una sucesión de números. ¿Ok? Entonces, no es un único jeito de hacer eso, ¿no? Entonces, haciendo aquella operación, criamos este de aquí, por ejemplo. Aquí tenemos el mismo grafo, camino, es posible retirar más cosas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, es posible, de aquel jeito que fiz, creamos un grafo, en este caso una araña de longitud, pero ¿con cuántas patas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las pachinas son 7, ¿no? Entonces, L es 7. Y a cada pata tiene, por ejemplo, tiene 3 patas, sería o 3 pachinas de L3, 1, 2, 3. 3 pachinas de longitud 3. 3, aquí las patas de longitud 2 sería 1, 2, 3. También 2. 3 patas de longitud 2, ¿no? Este subíndice representa la longitud. Y por último, una pata de longitud 5. Sería este de aquí. Claro, aquí sería isomorfa este de aquí, ¿no? Ok. Y de aquel jeito también, un mismo grafo es posible haciendo de este jeito también crear otra nueva araña, que sería este de aquí. Estos de aquí tienen longitud 2 y solamente 3, ¿no? 2 y 3 nada más, las patas. Ok, entonces es posible, ¿no? Haciendo de este jeito, crear de un camino que es elegante
hacer arañas, ¿no? Grafos araña, que también son elegantes, ¿no? El algoritmo es muy simple, ¿no? Además, descubrir este algoritmo fue tal vez un poco tal vez sorchi, ¿no? O complicado, ¿no? Y crear tal vez ¿no? Grafos elegantes de otros grafos elegantes es también otro problema, ¿no? Que está muy trabajado. Então, este é muito interessante, né? Podemos criar muitos grafos aranha de grafos elegantes caminhos, não? Então aí a pergunta é, não? Que tipo de grafos aranha você pode criar de estes grafos caminhos, não? Ou qual é a quantidade de grafos aranha que você pode criar? Ou quais são esses grafos aranha? Então, um dos resultados que se probó, ¿no? Na verdade, entonces, si nosotros tenemos una araña aquí, en este año, ¿no? Si tenemos una araña de longitud L, ¿no? Entonces, y cada pata que tenga longitud M, ¿no? Todas esas patas deben tener la misma cantidad la longitud de cada pata debe ser igual. Entonces, ya es una proporción muy fácil de probar. Y, por ejemplo, ¿no? Muy fácil entre aspas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, es simplemente si nosotros queremos una araña con 3 patas de longitud, ¿no? 3 patas de longitud M cada uno de ellos. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es ¿no? Primero, un número de aristas, ¿no? Que debe tener. Entonces, un número de aristas sería n igual a 3 por 6, ¿no? Que sería simplemente L por M. Entonces, creas 18, ¿no? Entonces, con este 18, pues se crea un camino, ¿no? Un camino que tiene longitud 18. Y como este ya está resolvido, ¿no? Ya tem jeito de fazer muito simples também de etiquetar os vértices e arestas, você faz isso, né? Com o resultado da rosa. Então, esse aqui, você precisa que deve ter 3 patas, as patinhas, não? Os pés, como os que chamam, não sei, as patas, perdão. Então, você tem que dividir, não? O 18 entre 3. Entonces, sus múltiplos de 6, ¿no? De 18. Sería 6 y 12. Identifica los 6 y 12, borra los 6, aquí está, borra los 12 y luego hace a conexión, ¿no? Porque como você apagó el 12 y el 6, hace a conexión. Y haciendo a conexión, obtiene los pesos y las aristas que você apagó. Y aquel jeito ya se construye aquel grafo, ¿no? Que tiene 3 patas de igual longitud, que sería 6. ¿Ok? Nuevamente, entonces es posible, ¿no? Es hacer muchos caminos. Pero, nuevamente, no, en 2010 ya llegamos, bueno, esta etiqueta vamos a llamar etiqueta de caminos, ¿no? O sea, el jeito de etiquetar no es única, hay muchas formas de hacer la etiqueta, ¿no? Pero esta etiqueta, como veis de caminos, vamos a llamar etiqueta de caminos. Etiqueta, el jeito de etiquetar va a ser etiqueta de caminos. Ahora, en 2010, ¿no? O Valls y o Lake ya probaron este resultado, este mismo resultado, ¿no? Nuevamente llegué tarde, ¿no? Mas o que eles propõem é ¿no? Não sei aqui se apagou, creo que havia. Opa. Mas eles fizeram a etiqueta deste jeito, ¿no? Que llamo a etiqueta inicial, ¿no? Porque eles foram os primeiros, talvez. Não sei se os primeiros, mas eles propõem uma prova deles, ¿no? A forma de etiquetar também estes grafos de igual longitude con un número cualquier de patas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que lo que nos hicimos, ¿no? En este año es este de aquí.
as etiquetas são distintas, né? Então, a etiqueta do Lake e o Vals é esta daqui, que é muito distinta daqui, né? Se você compara primeiro com os, por exemplo, com os extremos, né? Aqui, os 3, 9 e 15. Aqui do Lake era 8, 9 e 10. Então, as etiquetas são distintas, mas o grafo é elegante, né? É o mesmo grafo, mas as etiquetas são distintas, né? Por isso chamamos de etiqueta caminho e etiqueta inicial, né? Porque vem do caminho. Então, e o Vals ainda provou um pouco mais, né? Já depois eu olhei o seu artigo, que eu achei também depois, já de fazer todas essas continhas. Então, o Vals provou este aqui, não? Qualquer aranha com L e patas que tem longitude M ou M mais 1, não? Ou seja, somente M e M mais 1. Então, é possível, dice, etiquetar. O grafo é elegante com a etiqueta inicial, não? Que eles propõem como fazer a etiqueta. Então, aqui, por exemplo, ¿no? Este é uma aranha que tem longitude 5 patinhas, perdão, 5 patas, e o M é 4. ¿No? Aqui os patas de longitude 4 são 2 e os patas de longitude 5 são 3, não? 3. São longitude 5, hay 3 y longitud de 4 hay 2. Só que ¿no? Eles proban para todos os grafos araña que tem qualquer pata, mas com estas longitudes. E a diferença que nós, ou a proposta que nós fizemos, é que né? Que nós podemos fazer ainda para outras longitudes, né? Não somente para o M e M mais 1, não? Por exemplo, em este caso, podemos fazer para o 2, 3 e 5, né? O que eles provam solamente é para as longitudes das patas, que serão o M e o seguinte deve ser M mais 1, não? Por exemplo, aqui já nós provamos, ou construímos, na verdade, para 3 tipos de longitudes, não? Do jeito anterior. Então, esta mesma prova, uma conjectura que fizemos é que todos os grafos aranha com L e patas, com longitudes M y M más 1, entonces esta araña debe ser una elegante con etiqueta de caminos, ¿no? Mas esta conjetura faz pouco tempo, uma semana, acho, probamos que é falsa, ¿no? Conseguimos un camino simple, ¿no? Que es imposible, pero una araña que es imposible etiquetarlo con la etiqueta que vem do Caminos. E eu construí todas, ¿no? Todas as etiquetas que vêm de Caminos. Que aqui você não sei, é possível olhar. Então, aqui as conexões aqui os amarelos são as conexões com o zero, como este aqui. Então, este de aqui são todos os grafos que se obtêm de etiqueta de caminos, ¿no? Para o L5 y o M igual a 1, ¿no? Que sería 3 y 2. Sería 2 de 2 y 3 de 1. Entonces es imposible, ¿no? Fiquei triste con esto de aquí, ¿no? Que eu achava probar, mas não consegui un contraejemplo que no es muy fácil de achar, ¿no? Lembrem que esses aqui representam os caminhos, bueno, os grafos, na verdade. Okay? Então, é possível também. Mas o interessante, neste caso, né, já para concluir com a apresentação, não sei se está aqui, é que com este tipo de etiquetas, ou esta forma de construir as aranhas elegantes, não? Es posible conseguir o es posible obtener arañas que tienen longitudes no solamente de 2 tipos, ¿no? Sino también de 3 tipos, como este aquí. Y ainda más, ¿no? Con 4 tipos, ¿no? Hay ejemplos que tienen longitudes distintas, ¿no? Aqui os aranhas. Mas foi isso, né? Na verdade, ainda está estamos trabalhando em isto. Mas já temos alguns resultados, né? Esta conjectura que
provamos que é falsa. Mas, bom, ainda há mais coisas que de investigar nesta direção. Aqui as referências, né, dos artigos também que já provamos e os artigos onde como eu não sou especialista na área, não, de grafos, eu não sabia que existiam estes dois artigos, né? Que se eu soubesse, né, que já existiam, muito seguro que não trabalhava mais, não, porque já estavam resoltos. Mas como eu não conhecia, então foi interessante, né, que eu achava que eu estava fazendo resultados novos, mas já tem resolvidos faz muito tempo, né? Mas conseguimos encontrar alguns resultados e são muito novos, né? Seria isso, né? Graças, né? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Nelson. A gente vai ver se tem alguma pergunta, senão eu já vou perguntar, mas vou ver as pessoas primeiro, tá ok? Ok. Alguém tem alguma pergunta aí no chat, ou Larissa? Não, a Larissa, quem está Ana, né? Que está cuidando, o Walter? Sou eu também. Tá. Mas, por enquanto, não tem nenhuma pergunta, não. Só agradecimentos mesmo. Tá, ok. Deixa eu fazer pergunta antes do agradecimento final. Nelson, eu acho que eu perdi, assim, uma coisa que você falou em aranha elegante. O grafo elegante eu entendi, mas a aranha elegante eu não entendi muito bem como que é que fica. A aranha elegante significa que todas têm a perna do mesmo tamanho? Eu vi que você tem algumas aranhas aleijadas, né? Umas têm as pernas mais curtas que a outra. Não, é igual, a definição é essa mesma, né? A etiqueta que você tem que asignar nos vértices é de 0 até o número total de arestas. Do jeito que as arestas devem ser etiquetadas. Todos têm grau 2. E aqui o vértice, as aranhas, os que têm um único vértice de grado maior ou igual a 3. Que 2. A etiqueta tem que ser a mesma, né, do elegante também. Só que na verdade ainda não se sabe se todos os aranhas, por exemplo, são elegantes. Não? Somente provaram para as que têm tamanho M e M+1. A motivação sua de estudar as aranhas foi porque você encontrou o artigo que já vinha tratando disso? Ou porque você tinha uma motivação especial? A motivação. Não, eu não. Claro, eu sabia já dos grafos elegantes, na verdade. Né? Há muitos artigos onde obter uma nova família de grafos elegantes, na verdade, já é um trabalho bom, por assim dizer. Né? Então, como nós trabalhamos, né, no mestrado, no doutorado, eu trabalhei com grafos com pesos, né? Então, eu quis relacionar também onde posso aplicar todas as coisas que nós fizemos. Então, o mais perto seria os grafos elegantes, não? Porque aí tem as etiquetas nos vértices e nas arestas, não? Mas foi por isso, mais que nada. Tá. Porque eu pensei assim, porque você vem, as da aranha, tem a motivação, você pode sair do grafo estrela, né? Claro. Claro, os grafos estrelas, por exemplo, são as aranhas muito simples, por exemplo, que são elegantes. Só que no caso, assim, quando você está associando aplicações, os grafos estrelas, ele tem muita cúspide, né? Você vai construir aplicações, todas têm muitas cúspides, né? Claro. E esse aí, diferente, se ele tem como disse, se a aranha tem a perna mais comprida, né? Você pode fazer com menos cúspides, né? Ou aí você já olhou essa questão da relação para ver depois? Ok. Então, você está falando das aplicações associadas a estas porque as estrelas sempre têm muita cúspide, porque você vai fazer aplicações de grafos pequenos, né? De grafos de até duas arestas somente, que você faz cirurgia, certo? E grafo de duas arestas sempre vai ter as aplicações associadas, estavam com cúspides.
Correto. E aí, quando você faz, para obter o grafo estrela, você faz de 2 arestas, certo? Né? Porque daí você junta 2 arestas e vai obtendo os seus grafos que tem o comprimento, no caso, né? No máximo 2. E aí, ele sempre vai sair com... Dá para você até calcular, por exemplo, no caso das aplicações de superfícies, né? Ou mesmo, imagino que de 3 variedades, dá até para você calcular o número de vértices, o mínimo, né? De vértices que tem que ter, entendeu? Claro. E aí, quando você faz a aranha, é como se estivesse estendendo as estrelas, né? Aí dá para... Será que... Aí você olhando as aranhas, em vez de ver estrela, né? Que tem as perninhas maiores, né? Dá para calcular também. Eu acho que dá para estimar aí o mínimo de cúspides. Tá? No caso Claro. lá, de eixos cuspidais, no seu caso. Claro, claro. Claro, na verdade, pelo menos o trabalho, o trabalho, na verdade, é Somente basicamente grafo. somente grafos, não? Sim, Somente sim. no âmbito da teoria grafo. Ainda Não pensou em associar, né? todavía no pensé en asociar porque, Certo. como eu obtenía resultados, né? Eu achava que são interessantes, na verdade, na teoria de grafos. Porque Então, esses grafos essa estrelas direção. os grafos estrelas são interessantes, né? Que são, você vê, e eu acho que daí dá para tirar também essa ideia interessante também com relação aos eixos cuspidais e, no caso de 3 variedades, entendeu? Claro, No caso claro. de superfície, seria os pares de cúspides, né? Claro, na verdade, não sei, ainda todavía seria bom olhar nessa direção de estudar, por exemplo, não, os grafos elegantes e aqueles grafos elegantes que relação tem com as aplicações, né, associadas àqueles grafos. Por exemplo, a pergunta seria essa, ainda estarem abertos. Na verdade, há muito trabalho que fazer. Se só pensasse já, né, saísse os trabalhos, parei, né? Sim, sim. Fiz muitas ideias, mas não dá tempo de escrever. Ok, sim, sim. Muito bem, gente, mais alguém tem alguma pergunta? É muito interessante, muito, muito legal, e legal justamente isso que você está falando, que já existiam esses trabalhos, né? Não sei, eu não sabia, senão não ia Já nessa direção. poupava muito trabalho, né? Eu pouparia muito Mas foi trabalho. interessante. Foi interessante. Entendeu? Ok. Mais alguém, alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat, deixa eu ver aqui. Então, vamos todo mundo abrir a câmera aí para agradecer o Nelson, né? Isso, tira. Ok, pelo menos o microfone também, né? Ok. Todo mundo abrir a câmera, que a gente aproveita e já faz uma foto também depois. Mas primeiro vamos agradecer ao professor Nelson. Ok? Muito obrigada, Nelson. Obrigado a vocês. Agora todo mundo pode abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Vamos cabelo aqui para o perfume, né? Walter, está aí? Walter? Você pode fazer a... Esperando o Nelson se posicionar aí para a gente ver. Eu vou tirar o print, Catarina. Se você vai fazer, Larissa? Aí mais alguém tem. O pessoal do auditório, cadê o pessoal do... Não sei se estão vendo minha câmera. Sim, pero acho não. Nelson, você quer tirar o microfone? Fica com o microfone mesmo, aí fica diferente, né? Mas tudo bem. Você tirou, né, Walter? A Larissa? Ok. João, obrigada, então. Obrigada, Nelson. Gente, aqui só dar alguns avisos, né? À tarde, então, nós continuamos com... Deixa eu ver aqui. A gente vai continuar tendo a palestra. Primeiro, nós temos a apresentação de pôster, que vai ser a partir das 2h, né? E está os links de todas as pessoas que vão apresentar o pôster. Você pode entrar na sala e, né, tem os horários, os links lá das pessoas que vão apresentar. Pode entrar na sala, conversar com a pessoa, né, no horário, chatear, né, com a pessoa que está apresentando o pôster.
E depois, a partir das 16 horas, teremos, isso não vão ter das 2 às 4, ok? Então, está dividido aí, quem vai apresentar, vai estar na sala um horário, quem vai estar, o grupo está na sala outro horário. E das 4 às 16, nós temos 2 palestras, das 16 às 18, né? Que a primeira palestra vai ser sobre modelagem de frequência biológica com a professora Regina, do LNCC, e em seguida nós teremos, então, a palestra de singularidade de superfícies focais com o professor Marcos, da PUC-Rio, ok? Então, esperamos. Aí, essas serão presenciais e serão transmitidas. Então, quem quiser, neste mesmo link, né, será transmitido nesse mesmo link. Quem quiser assistir presencial, então, será lá no auditório, né, do Departamento da Matemática, e quem quiser assistir é o mesmo link online, o mesmo link, ok? Então, muito obrigada a todos e nos encontramos daqui a pouco, né? Ou no pôster ou nas palestras às 14 horas. Espero que encontremos todo mundo. Muito obrigada, então, pessoal. Nelson, mais uma vez, muito obrigado, Carles, e até a próxima, né? Obrigado a vocês. Até. Até. Professora Catarina. Sim? Lembra de parar a gravação, fazendo favor? Vou fazer isso agora. Obrigada. Imagina. Até mais tarde, gente. Obrigada. Até mais tarde.